cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, tomem o assento de vocês. Salmos de número 12, nós vamos fazer uma leitura. Tem sido muito desafiador essa exposição dos salmos, porque você interpretar esses salmos à luz de uma temática e aplicabilidade não é fácil. É um trabalho árduo de esmerir o texto, né? Se dedicar sobre ele. Você vai para o texto sem nenhum pressuposto. Eu tenho que falar aquilo que o texto está dizendo. Então esse é um trabalho muito significativo. Quem prega sabe que às vezes Deus dá para você temas para você pregar, e aí você vai procurar às vezes ali um texto bíblico para fundamentar o que você quer pregar. A pregação expositiva ela é diferente. Você não vai para o texto escolher o que você quer falar. Você vai estudar o texto e o que o texto falar você vai expor. E como eu sigo dentro de uma ordem cronológica, eu estou no Salmos 12. E isso é bom, porque o que eu for tratar aqui não foi o que eu escolhi, é o que o texto propôs. Então o Salmos que vai vir é o Salmos 13. E isso é bom. Eu quero ler com vocês do versos 1 até o versos de número 8. Coloca para mim o texto bíblico aqui na projeção. E eu queria que a igreja toda lesse comigo, enquanto a Midianita que está na live vai aumentar o over da igreja para que saia na live aí as vozes. Ontem eu fiquei projetando lá a live ontem. Já mexi alguma coisa lá já, o Jonas e o Victor. Fiz algumas mudanças ali, entendeu? Porque o ouvido do pastor é bom. Falaram que eu tinha que fazer audiometria. Eu não estava ouvindo, mas quem não estava ouvindo são as pessoas que disseram que eu preciso fazer audiometria. Eu tenho um bom ouvido, cheiro, irmão. É assim, quando Deus levanta, né, irmão? É completo, é uma coisa assim. Vamos lá então, vamos lá. 1, 2, 3. Não, irmão, se for para ler com essa disposição, eu vou ler. É para ler tá lendo a palavra, irmão. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um falha com suas falhas do propósito. Falam com lábios sinceros e coração dobrado. Travou lá, né? Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberanamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor por nós? Causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor, porém salva aquele que Vamos? Logo nas palavras vocês vão diminuir? Vai. 1, 2, 3. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor, desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quanto mais difíceis os filhos dos homens são exaltados. Quem pode aplaudir a Jesus? Vocês estão bons na leitura. Hoje eu quero conversar com vocês, trabalhar aqui consequências de abandonar a verdade como padrão de conduta. Quando você escolher abandonar a verdade, que é a sua base, é a sua bússola, é o seu princípio, é a sua regra de fé. Quando você escolher abandonar os princípios da palavra de Deus, você vai entender as consequências oriundas de você abandonar esse padrão de conduta. Um exemplo básico que eu poderia colocar aqui é quando, na época do rei Josias, eles abandonaram a palavra. O que aconteceu? Eles colocaram dentro do templo um poste ídolo a Baal, outro poste ídolo a Azera.
As mulheres se prostituíam dentro do templo. Eles derrubaram os altares do Senhor, quebraram toda a liturgia, quebraram a aliança. Mas em uma reforma do templo, o escrivão Safã, na época do sacerdote Ilquias, encontrou o livro da lei perdido dentro da casa. Ao encontrar o livro, olharam, rasgaram as vestes e fizeram uma reforma, colocando tudo no lugar. Quando você afasta-se do padrão de conduta, existe consequência. Eu quero fazer aqui 4 perguntas. Hoje eu vim pregar só para gente honesta hoje. Quem se intitula uma pessoa honesta, levante a mão para mim ver. Vamos ver se até o final da pregação você vai continuar com sua mão levantada. Eu vou fazer uma pergunta básica. Primeira, se seu melhor amigo está prestes a fazer uma péssima escolha, você percebe que ele está bastante defensivo a respeito dessa decisão e não está disposto a ouvir críticas. Final, ele pede, e no final ele pede a sua opinião, e você sabe que se disser a verdade, pode colocar sua amizade em risco. Você lhe diria a verdade? Segundo, você é convidado para uma festa, mas precisa de uma noite em casa para descansar e relaxar. Você inventa uma desculpa ou diz a verdade? Pensa uma festa, um amigo te convida, e quando alguém te convida, quer a sua presença, e você está muito cansado de uma vida corrida que você tem, qual que seria? Eu não vou, estou cansado, trabalhei muito essa semana, mas na próxima, ano que vem, quando você fizer, me chama que eu vou. É assim? Parabéns pela sua honestidade. Terceiro, sua mãe dá uma camisa de presente de aniversário, mas o modelo não lhe agrada, e no final ela pergunta se você gostou do presente. Qual é a sua resposta? Sua mãe, melancólica: você gostou, filho? Eu comprei com muito carinho, filho. Você gostou? Quarta pergunta para você. Hoje eu estou pregando só para honestos hoje aqui, inclusive o pastor da igreja. Você vive na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial, está escondendo judeus no porão, e os nazistas batem a porta e perguntam: há judeus em sua casa? Como você responde? Essa pergunta se baseia em um acontecimento real, em que todos da casa foram presos. Quando a gente pensa os Salmos de número 12, ele é dividido em 2 blocos, são 8 versos. O primeiro bloco está falando da falsidade do ser humano, do homem. Em contrapartida, o segundo bloco está falando da veracidade de Deus. Na leitura e nos textos que eu acabei lendo, tem um comentário dos 150 salmos. Eu comprei um comentário da editora Vida dos 150 salmos. E ele coloca que o contexto que esse salmo foi redigido provavelmente foi quando o filho de Davi, Absalão, acaba o perseguindo, conseguindo ganhar o coração do povo próximo da entrada do palácio, a entrada real. E ele consegue durante alguns anos furtar o coração de Israel, porque quando ele se levanta contra o pai, o coração do povo já estava inclinado. E os melhores amigos de Davi, homens que andaram com Davi nos piores momentos, alguns deles o traíram. Dentre eles, você tem Joabe, que era uma das maiores lideranças dentro do contexto de guerra. Ele era o líder do exército de Israel, e ele foi o líder do exército de Davi. Mas quando Davi estava prestes a morrer, disse a Salomão: não deixe Joabe com você, tire ele do seu caminho, ele é perigoso. Outro homem que Davi salvou e demonstra uma ingratidão muito significativa é o sacerdote chamado Abiatar. Você lembra quem é Abiatar? Quem lembra de Abiatar? O que ele fez? Quando Saul está perseguindo Davi,
Davi foge, fugindo, ele passa na cidade de Nob, se não me falha a memória, uma cidade sacerdotal. Ele está com fome, o sacerdote, na época, se não me falha a memória, é Abimeleque, eu acho que é Abimeleque, se não me falha a memória, dá a Davi os pães da preposição. E Davi também pega a espada de Golias que está ali, e Davi foge, ele está fugindo em cavernas, porque Saul está com todo o exército, o estado financeiramente, para o matar. Quando Saul sabe que aquela cidade acabou apoiando Davi, o que Saul faz? Mata todos os sacerdotes. O único que vai escapar é o Abiatar, que se reúne a Davi e fica fugitivo. E esse vai ser um sacerdote de Davi. Mas esse Abiatar, que foi um sacerdote de Davi, vai conspirar lá na frente com o filho de Davi, chamado Adonias, para tomar o trono de Salomão. E aí ele falou: filho, Abiatar não serve mais, manda ele embora. Homens que Davi ajudou, foi benevolente, traíram Davi dentro da caminhada. Esse salmo de Davi é um salmo interessante, porque as pessoas abandonaram a verdade como padrão de conduta. E quando você abandona a verdade como padrão de conduta, existem consequências. Eu quero trabalhar algumas consequências com você aqui hoje. Então diga comigo: as consequências de abandonar a verdade como padrão de conduta. Os Salmos de número 12 apresenta para nós quais seriam essas consequências quando você abandona. Eu acho que você poderia pensar em alguém que abandonou a Bíblia Sagrada como bússola. O que aconteceu com a vida dessas pessoas que abandonaram a Bíblia como bússola? Toda igreja que abandona a palavra de Deus como a sua bússola, ela tende a cair da graça e adotar posturas antibíblicas. O que você acha se nós adotássemos aqui a prática da homossexualidade? O que vocês acham? Quem acharia normal a gente adotar como prática mesmo, regra, participar, cantar, pregar, ensinar dentro da sala das crianças? O que você acha? Você acharia normal? Mas igrejas hoje inclusivas que abandonaram o texto sagrado como palavra de Deus, eles adotaram isso. Aí você fala: pastor, é mentira. Dá um Google, você vai observar homens como foram mentes brilhantes do cristianismo, como Ed Renekiewicz, foi uma das mentes brilhantes. Ricardo Goldin, aquele homem me influenciou de maneira significativa no início da minha fé. Eu no mercado com aquele radinho, ouvindo as pregações dele, eu falei: Senhor, eu queria pregar com essa profundidade que o Ricardo Goldin pregou. Hoje, pastor da igreja Bethesda, abandonou a Bíblia, teologia chamada liberal. Isso daí, quando você estuda teologia, vai para seminário, você vai entender o que é teologia liberal. Adotou dentro da igreja. Hoje é parte da homossexualidade dentro da igreja. E eles nem usam o termo homossexualismo, eles não usam, ou utilizam homossexualidade. É abandonar a Bíblia sagrada. Abandona a Bíblia como a sua regra de fé, para ver o que vai acontecer contigo. Você já vai começar a fumar, você vai começar a beber, você começa a se prostituir. Você abandonou a Bíblia, acabou, meu amado irmão. Deixa a Bíblia de lado para você ver. Você já não ora mais, você já não jejua mais, você já não se santifica mais. Você começa a ter atitudes. Irmão, a igreja que mais cresce hoje é a igreja dos desigrejados. Irmão, o que tem de gente hoje que não quer mais fazer parte de um sistema religioso é algo significativo. A gente tem que estudar isso. Muita gente que a igreja feriu, que a igreja colocou para fora. A pergunta é: que evangelho que nós estamos ministrando dentro da igreja? Qual é a palavra que nós temos pregado? O Salmos 12 é uma resposta que quando nós abandonamos a verdade como padrão de conduta, o que acontece? Eu quero trabalhar com você o versos primeiro. Eu quero trabalhar algumas consequências.
Quando a verdade é abandonada, a primeira coisa que vai acontecer, diga comigo, há escassez de pessoas. Quando a verdade é abandonada, haverá escassez de pessoas o quê? Boas. Olha o que diz o Salmos 12, versos 1. Salva-nos, Senhor, porque está faltando o quê? Faltam homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. A primeira consequência que vai acontecer quando você abandonar, quando abandonamos a verdade como nosso padrão de conduta, a primeira coisa que acontece, a escassez de gente boa. Então, para aqueles que adotam, você pode ver, se você abandonar a verdade, quem ajuntará-se a você é gente que não presta, é gente ruim, gente com índole errada, porque gente boa está servindo a Deus, gente boa congrega, gente boa obedece, gente boa tem compromisso com Deus, gente boa tem santidade, gente boa é verdadeira, gente boa é justa, gente boa é fiel, gente boa é leal. Então a primeira consequência que os Salmos diz é que há a escassez de pessoas. E quais pessoas que vai ser escassa? Primeira dela, pessoas leais. Olha o que diz o versos 1: salva-nos porque faltam homens benignos. Um homem benigno no hebraico é piedoso. O que é o ímpio? Vive na impiedade. Ele é o oposto de piedade. O ímpio vive na impiedade. A impiedade é aquilo que não é bom, aquilo que é contrário, é uma quebra de lei, é algo contumaz, é um pecado contumaz. A piedade é uma vida de obediência. Como disse Paulo, quem quer viver piamente em Cristo padece perseguições. Esse termo designa uma pessoa, ou em raras ocasiões, o próprio Senhor, que personifica a lealdade, a aliança, a misericórdia e a piedade. Cada ocorrência ressalta que a verdadeira piedade está indissoluvelmente ligada ao amor inabalável para com Deus e para com o próximo. Quando se abandona a verdade como padrão de conduta, pessoas piedosas desaparecem. Uma das coisas que mais nós frisamos no segundo ano de Ágape, segundo ano, não esqueço. Abaixa um pouco o teclado para mim, coisa pouca, tá? O teclado aqui. Você tá bem, filho? Ele tá, continua, tá na unção. Estudando o livro de Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável, disse ele: se você adotar essa postura dessas 9 marcas, que não é, segundo ele na introdução, isso aqui não é estratégia de crescimento, isso aqui é ser igreja. Isso aqui não é um método que eu utilizo, isso aqui não é método. Se você está em busca de método para crescer a sua igreja, não leia esse livro. Isso aqui é a verdadeira igreja, uma igreja saudável, não perfeita, como disse ele, mas saudável. Foi o primeiro livro, quem lembra? Quem participou dessas aulas na EBA? 9 marcas de uma igreja saudável. E ele disse: se você seguir essa postura, políticos corruptos não vão bater na sua porta. Gente problemática que vem para destruir a igreja, ele pode até vir, mas não fica dentro da igreja. Se você adotar uma postura de compromisso, de santidade, tem gente que não vem para Ágape porque sabe o caráter desta igreja. Ali não vai tolerar pecado, ali não vai ficar passando a mão na cabeça, ali vai ser cuidada, ali vai ser pastoreada. Tem gente que não quer cuidado, tem gente que não quer mudança, tem gente que só quer vir para a igreja para receber uma palavra, para continuar na vida que está vivendo. Mas quando você tem a palavra de Deus, aleluia, como verdade, e alguém ainda continua querendo vir para um culto como esse, aonde vai receber uma palavra de exortação, louvado seja Deus pela tua vida. O que atrai, irmãos? Isso é muito sério. Abandonar, você pode ver, porque a maioria de igrejas, eu não posso falar todas, mas igrejas que às vezes são megas igrejas, irmãos, que você vê que às vezes não tem confronto, aquela mensagem coach, a igreja é assim, por quê? Por quê? Aí você começa a fazer o filtro da vida das pessoas que ali está. Você vai olhar e falar: não, está na igreja, está postando, mas olha a conduta, olha o que faz.
É a conduta, não é o que diz, é a conduta, não é o que fala, é o que faz. Aí você vai olhando, não tem nada a ver. Olhou para a Bíblia, não, aqui é ler um pouco de Bíblia. Hoje nós estamos na época de algo superficial, é do GPT, onde você faz uma pergunta e ele responde, mas não tem conhecimento de palavra, não sabe o que é doutrina, não sabe o que é teologia, não sabe o que é pneumatologia, não sabe o que é cristologia, não sabe o que é ramartiologia, soterologia, ele não conhece sobre antropologia, escatologia, ele não sabe as doutrinas centrais da fé cristã. Ela é a nossa base, esse é o nosso basilar. No dia que a gente abandonar, é melhor fechar a porta, a gente montar um clube, colocar uma piscina, fazer uma roda de pagode e tá bom. Mas igreja não. Se é placa de igreja, se a fonte é bíblica, se o amor é ágape, é pecado, nós temos que condenar. Santidade, nós temos que buscar o Senhor. Você não pode mais falar de pecado. Aí eu pergunto aqui, quem pecou? Tem pecadores dentro dessa casa? Tem, como pastor também. Dentro da casa eu vou ter que ensinar sobre adultério, eu vou ter que falar sobre mentira, eu tenho que falar sobre fofoca, eu vou ter que falar sobre pornografia, eu vou ter que falar sobre maledicência, eu vou ter que falar de pessoas que estão fazendo jogos, apostando, eu vou ter que falar sobre... Aí eu pergunto, o que eu vou pregar? O pastor está mandando direta para mim, o pastor está... Meu amado irmão, se você não quer receber direta, então fica na Bíblia, usa a Bíblia como seu padrão. Se você estiver na palavra, nada vai acontecer sobre você. Eu não vou pregar mais, então. Eu não vou me submeter ao que disse Paulo, a sua segunda carta a Timóteo. Vai chegar tempo que as pessoas não vão mais suportar ouvir verdade, mas elas vão amontoar pessoas, líderes, que vão pregar aquilo que elas querem ouvir. Se você veio para cá só ouvir aquilo que vai massagear o seu ego, eu te aconselho a escolher outra casa que vai te massagear. Mas enquanto eu for pastor dessa casa, eu vou pregar a verdade. Porque a verdade, ela pode até doer, mas a verdade ainda continua libertando. Quando você lê Provérbios 13, 30, quem anda com sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Aqui está o princípio de atração de ambiente. Sábios atraem o quê? Sábios atraem o quê? Vou até beber água. Tolos reforçam tolice. Posso falar uma coisa para você? Pessoas com índeles duvidosa se ajuntam com quem? Com quem? Você nunca verá gente íntegra, honesta, se associando com gente duvidosa de mau caráter. Você não... Se alguém está se aproximando de você e tem índole duvidosa, está revelando quem você é. Pegou? Porque você vai observar, gente com índole duvidosa só vai se aproximar de gente com índole duvidosa, porque você dá caminho para essa pessoa, você dá ouvido, você dá guarida para ela, mas ela sabe, aquela ali eu não posso, porque ela não me dá brecha, ela não vai me ouvir, ela está na verdade, ela não é perfeita, mas ela procura ser saudável. Sábio atrai sábio. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Anda com gente quebrada, endividada para você ver. Anda para você ver o que vai atrair para a tua vida. Anda com crente que não ora para você ver. Anda com gente que não quer compromisso com Deus. Anda com gente que vem para a igreja atrás dos meninos ou atrás das meninas. Anda com gente que não quer compromisso. Anda com gente que fala mal da liderança para você ver se você não vai achar um monte de problema. E eu tenho uma lista para te dar de problemas que eu também vejo. Mas se você andar com gente com compromisso com Deus, ele vê o problema, mas ele traz a solução. Ele diz, olha, está errado, mas nós vamos orar, nós vamos arrumar um caminho para a gente resolver isso aí. Provérbios 29, 12. Eu aprendi uma verdade muito interessante nesse texto, lendo, estudando. Põe para mim 29, 12 de Provérbios. O que diz? Olha aqui, ó, todo mundo aqui, ó. O governador que dá atenção ao quê? O que ele vai achar?
A gente tem que tomar cuidado. Governador está falando de liderança. A gente tem que tomar cuidado. Quais são as palavras que a gente está ouvindo? Porque às vezes a gente está condenando a vítima, quando na verdade aquele que veio liberar as palavras, ele que é o mal. O governador que dá atenção a que palavras? Mentirosas. As palavras são verdadeiras? Uma vez que você ouviu aquela palavra, ele acha que todos os servos deles é o quê? Ímpio. Porque o que ele ouviu, ele achou que era verdadeiro, mas na verdade é uma mentira. Aí você começa a atribuir a uma pessoa. Irmão, marca que eu estou te falando. Eu troco meu nome. Quando essa igreja bater 1000, você vai ver o que vai vir. Vai chegar músico aqui, vai chegar pastor, vai chegar um monte de gente. Por quê? Porque agora a igreja está grande. Estacionamento com mais de 300 carros. Você vai aquele auditório que você vai, é cadeira demais, vai ter cadeira demais, 1000, 2000 pessoas, vai lotar, vai querer vir um monte de gente. Mas está vindo por quê? Por causa do crescimento. Está vindo por quê? Porque eles querem vir. E essas pessoas quando vêm, querem se aproximar da liderança porque eles querem alguma coisa. Mas quem a gente tem que honrar? Aquele que acreditou quando as cadeiras estavam assim. Aqueles que acreditou, aleluia, quando nós olhamos ali para aquele outro lado, onde era um ferro velho, falou assim, não, vamos alugar, que eu creio que dá para ser um estacionamento. Aqueles que acreditaram quando não tinha ninguém. Porque tem gente que vai se aproximar do pastor para queimar o outro. Você sabia disso? A gente tem que saber, a gente tem que aprender a filtrar, irmão. Líder tem que aprender a filtrar o que ouve. Se você, olha o que o texto diz, se um governador dá atenção a palavras mentirosas, aí eu falei assim, não, a pessoa não presta, mas a palavra é mentirosa, aí todo mundo não presta mais. Disse Davi, Senhor, salva-me, salva-me. Está faltando homem piedoso, leal e fiel. Tem poucos. Eu vim pregar para os honestos, mas eu vou falar, tem poucos. Eu vou falar de novo, eu vim pregar para gente honesta, mas tem poucos. São poucos, não adianta, não é o que você fala, é o que você faz. Comportamentos destrutivos reproduzem coletivamente. Exemplo, livro de Gênesis 13. Ló foi para um lugar que não era bom para ele ir. Sodoma e Gomorra. Ele não era igual aos sodomitas, mas escolheu viver perto deles. Não é igual, mas vive perto. Quem já ouviu aquela frase, manhã dizia, dona menininha, dona Hermínia, quem anda com porco... Uma das coisas que eu sempre tive, não é de hoje, quem me conhece, anda comigo, eu nunca me associei de fazer fechamento no bastidor com políticos. Teve políticos que se aproximou da gente na época quando eu fui pastor do Santa Emília. Foi benção, abençoou a nossa vida, abençoou a vida da Lídia. Mas eu não sentei com a pessoa e falei assim, quanto você vai me dar para eu te apoiar? Não. Gostei da obra que a pessoa estava fazendo, falei, não. Mas nunca sentei com ninguém. Desde onde eu vim, passei por outro ministério, eu falei, não quero envolvimento com política, a um ponto que o nosso regimento da igreja propõe isso. Eu não ganho dinheiro de nenhum político. Agora, o que eu defendo sempre será os princípios da Bíblia. E contra esses, eu vou defender enquanto eu for líder da igreja, pelo pouco conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Mas eu tenho hoje, irmãos, às vezes a versão de estar do lado desses caras. Aí eu pergunto para você, como que a gente vai mudar esses caras se a gente não for pregar e estiver próximo? E se você me vê um dia do lado de um político como esse? O pastor aconteceu com ele, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Você acha que pastor tem que andar com... Pode descer um nível? Sabe que pastor tem que andar com vagabundo, com ladrão? Se você me vê andando para cima e para baixo com estelionatário dentro do carro, o que você acha? Eu falei, irmão, o que aconteceu com o pastorzão? Ló foi habitar no meio dos sodomitas, escolheu viver perto deles. Sua percepção espiritual foi afetada.
Sua família foi afetada, suas filhas foram afetadas, porque ambientes moldam pessoas. Pessoas boas podem andar com pessoas ruins. O perigo quando começam a aparecer com elas. Mas o texto não para. Está faltando homem piedoso, benigno, mas falta gente fiel. Olha, irmão, olha o que diz o Provérbios 28:12. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os perversos sobem, os homens se escondem. Sabe o que Davi está falando? Os Salmos 11, se você ler os Salmos 11, versos de número 3, na verdade, que já os fundamentos se transtornam. O que pode fazer o justo? Sabe o que ele está dizendo no Salmos 11? Não tem mais padrão. O que a gente vai fazer se não tem padrão? Quando não tem padrão, se cumpre Juízes 21:25. Põe na tela. 21:25 de Juízes. Quando não tem padrão, olha aí, ó. Quando não tem ordem, o que tem? Imagine que a Bíblia não é o nosso padrão. A pergunta é: quem ia pregar hoje? Qual horário que começa o culto? Quem faz parte do grupo de louvor? Quem é liderança de obreiro? Ah, mas tem que ter padrão. Não precisa de padrão, qualquer um pode assumir. Quem chegar primeiro? O que chegou primeiro? Quem vai fazer o quê? Quem é quem? Como? A gente perde o quê? Perde referência. O Salmos 12 primeiro está dizendo: está faltando homens fiéis. 1 Coríntios 15: as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo mostra que ambientes corruptos têm poder contagioso. Quem vive continuamente com ambientes tóxicos precisa vigiar para não normalizar o que Deus condena. Tem um homem na Bíblia chamado Sansão. Andou repetidamente entre os filisteus em relacionamentos perigosos. Seu coração foi sendo enfraquecido gradualmente. Anda com gente que não presta para você ver. Anda. Começa a andar com gente que não gosta de buscar. Só olhar. Pode ser crítico ou crítica, ou uma pessoa ruim. Vai estar na oração? Vai vir para o culto? Vai honrar a Deus? Não tem espiritualidade. Gente que tem espiritualidade, irmão, quer compromisso com a obra e com o reino de Deus. O Davi está dizendo: Senhor, salva-nos. Está faltando homens fiéis, porque quando eu abandono a palavra, há escassez de pessoas boas. No dia que você abandonar a fé, as suas amizades não serão boas. Você acha que é boa, amizade que te leva para longe de Deus, que não te ensina a ser fiel ao Senhor, a congregar, ao teu compromisso, não são verdadeiras amizades. Quando eu me converti, a minha casa era, antes da conversão, minha casa era lotada. Sanguíneo, irmão, sanguíneo tem capacidade de atrair. Eu sempre fui esse cara de atrair gente. Pagode, onde eu estava, minha roda, minha mesa, onde eu estava, em qualquer balada onde eu estava, comigo estava todo mundo. Sempre fui aquele que atrai. Carismático, brincalhão, conversa com todo mundo, isso atrai. Quando eu me converti, foi todo mundo embora. Mas Deus me deu vocês. Aleluia. Então, quando a verdade deixa o coração, a fidelidade abandona os relacionamentos. Essa é a primeira consequência. Quando a verdade é abandonada, há escassez de pessoas o quê? Boas. Segunda consequência, quando a verdade é abandonada, o que acontece com os relacionamentos? O padrão de um relacionamento chama-se verdade. Passou disso, é mentira. Você estaria com um homem do seu lado desonesto? Você estaria com uma mulher do seu lado com um caráter duvidoso? Você andaria? Você não andaria, porque a base da relação, por isso que uma das dificuldades quando a gente está no aconselhamento, eu sempre digo para os casais: não perca uma coisa chamada lealdade e confiança. No dia que você perder a confiança no seu cônjuge, acabou, irmãos. Atrasou. Não, eu estava jogando bola com os amigos. Foi igual fizeram um post quem viu o post do Neymar? Falou que ele estava beijando a Anitta, ele estava com a boca toda de batom.
Você beijou a Anitta? Ele falou, não, eu usei o copo dela que ela estava bebendo. Como assim, pastor? Você acredita nisso? Isso eu acho que foi um meme, se não me falha agora. Não que ele ficou com a Anitta, tá? Só para que você entenda. Quando a verdade é abandonada, o que acontece com os relacionamentos? Se corrompe. Vamos destacar, o texto trabalha 3 tipos de gente. Diga comigo. Uma pessoa falsa. Diga comigo. Uma pessoa bajuladora. E uma pessoa com coração fingido. Primeiro, quando os relacionamentos se corrompem porque você abandonou a verdade, a primeira coisa que você vai promover, diga comigo, gente falsa. Porque não tem verdade. E uma vez que você não tem mais a verdade como base dentro da relação, acabou. O que vai ter? Falsidade. Fala com falsidade uns aos outros. Isso reúne a ideia de vazio. A ideia de falso é vazio. Você está oferecendo algo que é verdade, que você está falando que está cheio, mas na verdade não está. Está vazio. Isso é o falso, é o inútil. Futilidade, engano, mentira, inutilidade. No contexto pode denotar discurso que distorce a realidade, adoração que carece de verdade, buscas que se mostram infrutíferas ou testemunho que destrói a justiça. Olha que legal, olha que interessante. Eu procurei abandonar a verdade como meu padrão. O que acontece com os relacionamentos? Base de relacionamento é verdade. Se você não consegue ser verdadeiro com uma pessoa que está do seu lado, ser verdadeiro é falar para a pessoa, ó, você é chata, você é chato, você errou aqui, você acertou aqui. Não é falar que ele só pensa, não. Ó, você é meu amigo, mas eu não concordo com esse comportamento que você está fazendo. Amigo que acolhe o pecado do outro, sabe que está errado e fica acolhendo, isso não é amigo não. Amigo fala a verdade. Hoje o que mais a gente tem é liderança ou amizade como professor de academia. Quem é o professor de academia? Está vendo você fazendo o treino tudo errado aqui, ó, passa do lado e não fala nada. Tá cheio de liderança assim. Vê a pessoa no erro, vê a pessoa na maldade, vê a pessoa fazendo, tá indo, caminhando, passos largos para o inferno, atitude errada, tá tirando ela do caminho de Deus. Minha amiga, meu amigo, isso é falsidade. Amigo fala, ó, coloca sua casa em ordem que não papai vai descer o cajado. Quando a verdade você abandona, os relacionamentos vão se corromper, irmãos. Segunda, quem gosta de gente bajuladora? Você é benção, prega muito, negão. Você é louco, nego. Nossa, pastorzão, nossa, que chamada. Nossa, mano, você é mestre. Louva demais. Quem gosta de gente bajuladora? Para que tá feio. Você não precisa se diminuir para caber em algum determinado lugar, não precisa. Olha que diz, falam com lábios bajuladores. Quando se abandona a verdade, os relacionamentos se corrompem, criando o quê? Bajulador. Primeiro, o que um bajulador faz? Ele cria uma armadilha para você. Põe para nós, Provérbios 29:5. Quem é bajulador, ele cria o que para nós? Armadilha. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Porque ele está sempre me bajulando. Quando aquele homem chegou para bajular Jesus, falou, bom mestre. E Jesus falou, o que você está me chamando de bom? Bom só há um, que é Deus. Se quer entrar na vida, faz o seguinte, guarda os mandamentos. Ó, você é amigo. Ah, mas assim eu estou guardando. Quais? Eu não estou matando, não estou roubando, não estou adulterando. Mas ainda está faltando uma coisa para você. Faz o seguinte, eu vou te ajudar. Vende tudo que você tem, dê para os pobres e vem me seguir. Eu vou te dar um tesouro lá em cima. Não estava preparado. Bajulador, não quer mudança. Tem muita gente que vem até a pessoa pedindo ajuda, mas não quer ajuda. É bajulador. Bajulador não quer mudança. E se você seguir, por quê? Você vai atrair bajulador para a sua vida
que vai favorecer você viver nesse erro, nessa mentira, porque ele é bajulador, ele arma laço para você. Não, amiga, não, amigo, tá tudo normal, é assim mesmo, continua assim. Esse é o bajulador. O verdadeiro amigo, fiéis são as feridas daquele que ama do que beijos enganosos. Tem beijo que te engana, mas tem verdade que vai doer, vai falar, você vai ficar revoltada, não gostei, eu não concordei, mas lá na frente, quando você amadurecer, foi o melhor conselho que eu recebi. Aquele que me beijou, que falou que eu estava bem, não serve para ser o seu amigo. Mas por quê? Porque faltou o padrão de conduta. Pastor, quem deve estar do seu lado? Ó o crivo. Aleluia. É aqui. Não passou por aqui, não serve para estar comigo. Tem que estar aqui, ó. Mas o texto continua. Primeiro, se você continuar com o bajulador, você vai perder amizades. Provérbios 28, 2. Põe para nós. Põe para nós. Aleluia. Estou ansioso hoje, hein, Midianita? Vou comprar computador novo. Eu vou comprar computador novo. Já falei várias vezes, mas eu vou comprar esse computador. Manda dinheiro, papai. Ó, por causa da transgressão da terra. É o 28. 28, 2, isso mesmo. Provérbios. O que? Não está esse texto, não. Por causa da. Não é esse texto, não. Vê se é 29, 2. Na minha está dizendo aqui, ó. Marquei Provérbios 28, 2. Diz assim, ó, o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Ó, o que repreende o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Ou seja, é 28, 23? Eu errei por 3. Faltou o quê? O 3. Falei 28, 2. Tá faltando o quê? Tá faltando 3. O que repreende o homem achará depois mais o quê? Favor. É por isso que eu prefiro falar a verdade hoje. Você ficar bravo comigo, querer ir embora, mas amanhã você, mano, Negão tava certo, eu vou voltar. Negão, Deus é na sua vida, do que eu te ficar enchendo linguiça, te bajulando. Esses dias, o irmão da igreja, eu não vou citar o nome, mas ele mandou pra mim uma foto de como que as ovelhas querem, aquele crente que quer ser bajulado. Sabe aquele ursinho puff que você fica aqui com ele aqui, ó, oh, minha ovelha. Irmão, para com esse negócio, bebê. Tem que repreender, você está errado, você tem que mudar, você tem que parar com esse comportamento seu, tá feio. Cadê os honestos aqui? Já diminuiu mais. Eu estou no primeiro tempo, eu tenho que caminhar assim. Sabe qual é o problema, pastor, do bajulador? O bajulador faz você ir para uma guerra que Deus não mandou você ir. Bajulador, Keila, fala assim para você, Deus é contigo, quando na verdade Deus não é com você. Esse é o bajulador. Acabe, Rodrigo, tinha 850 profetas bajuladores. Eu estou querendo ir para a guerra. Deus é contigo, meu rei. Vai, Deus é contigo. Vai que Deus lhe dará a vitória. Aí o Josafá, que está alinhado com Deus, falou assim, não tem nenhum profeta do Senhor. Tem um que não me bajula. Tem um que não me bajula. Quem é ele? Nunca fala aquilo que eu quero ouvir. Ele não me bajula. Eu quero estar do lado de gente que me bajula. É por isso que vai perder o reinado, porque essas pessoas te levam para longe de Deus, te levam para o pecado, te levam para a morte, te levam para a destruição. Eu prefiro ter um que fala a verdade do que ter 850 bajuladores. Eu não quero ninguém me bajulando quando eu estiver errado. Você tem que ter coragem de falar para mim, legal, você errou, não concordo, você mudou, você não é o mesmo, você não é aquele que começou. Não, Deus é contigo. Glória a Deus pela tua vida, pastor Renato. Hipocrisia é isso. Porque se eu te exorto, eu espero que você me exorte com sabedoria também, né, irmão? Não vai chegar, aí, legal. Não, paz, pastor, tudo bem?
Isso aqui é um bolo de cenoura pro senhor. Come, gostou? Meu, muito top. Calma que tem mais, tem um petit gâteau também. Mais outro suco. Pastor, pensando em tudo isso, eu queria te falar, você está errado. Aí vai ser melhor do que você já chegar, e aí negão, vai massinha. Não, aí não. Aí você me quebra assim, né? Massinha é o apelido carinhoso que eu dou pro meu filho Samuel. Ele me chama de cabeça. Ei, cabeça. E eu? Massinha. Cadê o Massinha? Tá aí? Tá lá. E aí, Massinha, na paz? Quem só fala o que o outro, quem só fala o que você gosta, pode estar impedindo você de ouvir o que Deus quer dizer. Micaías falou: você está querendo ir para onde, rei? Eu estou querendo ir para a guerra. Sabe o que eu vejo? Eu vejo Israel todo disperso, como ovelha que não tem pastor. Tá vendo? Por isso que eu não chamo ele. Nunca falou uma verdade. Falou: quer ir para a guerra? Vai, mas vai morrer. Aí, ó, por isso que eu não chamo. O que aconteceu com ele? Disfarçou. O rei falou, o profeta de Deus falou: não vai que morre. E os bajuladores: pode ir que Deus é contigo. Ele ouviu os bajuladores, foi para a guerra, só disfarçou. Ninguém me sabe quem eu sou. Daqui a pouco eu fiz só uma flecha. Morreu. Morreu, por quê? Ouviu o bajulador. Terceiro, quando você abandona a verdade como seu padrão, os relacionamentos se corrompem. Diga comigo: expondo o coração fingido. Você sabe o que é o coração fingido no hebraico aqui? Diga comigo: dois corações. Um coração e outro coração. Que no grego é duas psique. E uma psique é uma mente, a sede das emoções. Se eu tenho duas psique, então tem dúvida. Eu não sei o que eu sou. Você é uma coisa por dentro e essa é outra por fora. Você não consegue permanecer íntegro. Por quê? Pessoas com esse coração, dependendo do ambiente, ele vai mudar. Tem ambiente que muda. A pessoa muda conforme o ambiente, conforme o interesse, conforme a vantagem, conforme a pressão. Pressionou demais, muda. Vai beneficiar, muda. Dependendo do ambiente, muda. Eu estava conversando com um pastor aqui. Eu nunca vou me esquecer, mas talvez quase chorei nessa época. Eu estava vendo esses frios aqui, foi 20 anos na rua, vendendo produto de limpeza nesse frio, 20 anos. A mão aqui, ó, no frio, com água, chovendo, mas não podia ir, porque se eu parasse, minha casa ia ruir. Foi 20 anos. E às vezes eu chegava em padarias, boas padarias, Belas Artes, e eu tinha uma tática, eu andava todo rasgado, manchado, porque eu gostava de comover as clientes. Elas olhavam para mim e falavam: eu vou comprar, filho, vem 5 litros de Cândida, filho. Vê. A macia não leva, a maciante dá o dinheiro. Não, filho, tem que comprar alguma coisa para você. Essa era a tática minha. Teve uma que olhou para mim e falou: como que o vendedor de Cândida foi para Israel? Eu olhei para ela assim, eu fiquei... Eu nunca gostava de ir nas clientes com Corolla, sempre ia com a Kombi. A Kombi ia assim. Era a tática. Mas um dia eu estava na padaria Belas Artes, todo sujo. 15 litros em cada minha mão aqui, ó, para entregar os produtos andando. Uma roda de pastores. Uns que eu pastoreei, outros que eu trouxe para pregar na igreja. Sabe aquele olhar de desprezo para você assim? Falei: meu Deus do céu, você vale aquilo que você tem. Um levantou. E aí, negão? Na paz? Você é tocha. Você é meu mestre, né, pastorzão? Quer que eu te ajudo? Deus não coloca gente grande lá em cima. O Biro morreu, dono da Macedos. Ele morreu na Covid. Morreu ele, a irmã dele e o irmão dele. Morreu 3. Uma das maiores lideranças da Macedos Modas. Quando ele falou para mim: Renato, vem entregar produto aqui no Piraporinha. Muito dinheiro, que eu vendia para as 12 lojas. Hoje é o Anderson que faz isso daí. Porta que Deus abriu pela vontade de viver para o reino. Quando eu chegava para entregar o produto, irmão, eu tinha que levar os produtos lá em cima. Os funcionários olhavam. O dono da loja.
Deixa eu te ajudar. Deus não coloca qualquer um aqui em cima, não, para liderar, não. Aquele coração, dependendo do ambiente, muda. Irmão, se você é uma coisa quando não tem ninguém, quando chega outra pessoa você muda, é dois corações. Você tem duas versões de você. Dependendo do momento eu mudo. Sabe aquela pessoa quando não tem ninguém fala com você, quando está cheio de gente não fala com você? Não, tem alguma coisa errada, irmão. A pessoa verdadeira, ela é aqui e aonde tiver, ela não vai mudar. Estou errado? Não, não posso estar errado. O coração duplo é aquele que possui duas versões de si mesmo. Quem você é? É o ambiente? Eu me lembro que me chamaram para, na época, Renato, você vai abrir o culto na câmara de vereadores. O cara chegou em mim, eu não vou citar o nome por uma questão ética, está gravando, mas não vou citar mesmo. Eu estou doidinho para falar. E ele começou a me ensinar a dirigir culto, irmão. Você vai fazer assim quando chegar o presidente, o prefeito, excelentíssimo prefeito, tem todo um ritual, né? E eu não tenho isso. Chegou o Ney aí, na época era o prefeito, era o Ney, né? Mas eu não consigo, irmão, eu não consigo ser uma. Eu sou assim. Eu estou lendo um livro sobre pregação. Ele falou que uma pessoa, a pior pessoa artificial, a melhor pessoa artificial, deixa eu reformular. A pior pessoa original, a pior pessoa original é melhor do que a artificial. Pastor, eu sou artificial, mas sou muito bem. Não, as pessoas estão atrás de você, você é pior, mas você é original, é você. E ele está falando sobre pregador que quer subir aqui em cima e quer trazer uma performance de uma pessoa que não é. A igreja percebe. Às vezes você vem aqui, eu estou com vergonha. Mano, eu gosto dele, mano, é verdadeiro, mano. Chamou Jesus de Genésio, doidão, louco, joga uns panos na cabana. Eu gosto disso aí, mano, é ele. Aí, mano, o cara foi para outro lugar, mudou, mano, tá tudo diferente. Não falou comigo. Porque o ambiente muda. Por quê? Por que mudou o ambiente? A Bíblia não é mais o seu padrão. E quando você abandona a verdade, os relacionamentos vão se corromper. Irmãos, quarta consequência: quando a verdade é abandonada. E eu falei da câmara, tá todo mundo querendo ouvir, né? Acabou o culto. Sabe aquelas as atenções protocolares? Tudo bem, excelentíssimo, como que você tá? Nossa, meu, você vai ganhar, hein? Tô contigo e tá, mano. Todo mundo falando com todo mundo, mano. O que eu fiz? Peguei meu carro e fui embora. Não serve pra mim isso aqui. Foi igual no dia quando eu casei. Quando eu casei, gente, eu pensei que eu era o rei da Inglaterra. Não era o dia do seu casamento, tudo bem? Nossa, amigão, parabéns, que Deus abençoe. E a gente andava, todo mundo falava com nós. Aí no domingo que eu fui na feira, eu passei do lado da pessoa, a pessoa olhou pra mim, fez assim, fofo, eu achei que eu era o rei da Inglaterra. Ela tirou foto comigo. Na hora que liberou as frutas, eu vi que ela passou aqui, jogou algumas coisas aqui, levou uma topoé, levou bolo pra casa. Gente, eu achei que eu era o príncipe Charles, negro, black, mas não falou comigo, irmão. Aquela pessoa que fala com você aqui, te vê na rua, não fala com você. O que tem alguma coisa errada, irmão? Dependente do ambiente. Tem honestos aqui hoje? Meu Deus do céu. Quando a verdade é abandonada, o que assume? O orgulho assume o controle. Diga comigo, o orgulho pode assumir o controle. Muito fraco. O orgulho pode assumir o controle.
mas é por pouco tempo. O Senhor vai cortar todos os lábios e língua que fala soberbamente. Eu vou liberar uma palavra nesse altar. Salmos 1 vai se cumprir dentro dessa igreja. Ímpio não ficará na congregação do justo. Não fica, vai ser revelado. Eu vou liberar de novo. Quem foi ímpio, não quer mudança, quer destrutividade, não ficará na congregação do justo. Porque o orgulho pode assumir o controle, mas o tempo é limitado. Por quê? Provérbios 16, 18. Diga comigo, sala de ruína. Não, a soberba é a sala de espera da ruína. A soberba procede à ruína, a altivez do espírito precede a queda. Soberba que destrói relacionamento, da soberba só provém a contenda. De onde vem briga? Você sabe por que a gente briga? Por que você briga com o outro? Quem sabe me dizer de onde vem a briga? Alguém sabe? Vou te ensinar de onde vem a briga. Pastor, agora? Oxê. Põe na tela para mim 4:3 de Tiago. Você vai ver de onde vem a briga. Não, põe o primeiro, 4 primeiro. Acho que é 4 primeiro de Tiago. Ele pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? De onde vem? Não vem disso, a saber? Do quê? Que nos vossos membros, as guerras que acontecem entre nós, de onde vem? De dentro de você. Por quê? Porque você é ruim. E o pastor? É todo mundo no meio. É dentro de nós. A gente tem desejos egocêntricos. É por isso que dizia o salmista Davi: Senhor, purifica-me de pecados que para mim são ocultos. Tem coisa que a gente faz que a gente nem sabe que está errado, mas Deus sabe que é errado. E a gente vai com essa verdade, mas está errado. Não se sustenta. Lá na frente a gente cai. Você vai ver o que acontece. Uma das consequências quando abandona a verdade. Que calma, é que vai chegar. De onde vêm as guerras? O texto diz em Provérbios 13:10: da soberba só procede contenda, coração altivo, é briga, é discórdia, é coisa ruim. Mas o orgulho assume o controle quando a gente abandona a verdade. Essa foi o desejo, essa foi a proposta do diabo. Para que você vai viver na obediência de Deus, que pediu para você ficar aqui livremente, só não comer? Ei, assume o controle. Come, você vai ser igual a Ele, semelhante ao Altíssimo. Uau! Uau! E foi Ele. Uau! Aqui é assim, ó. Aqui é Lá. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. Si. Dó. Sou meio doido, né, irmãos? Mas eu consigo cantar. Se eu pedir um dó, eu canto, tá? Louva demais. A soberba faz dependermos de nós mesmos. Você sabia? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quanto maior o ego, menor o espaço para Deus. Vou falar de novo. Quanto maior o ego, menor espaço para Deus. O orgulho levou homens a perderem tronos, ministérios, família e a própria sensibilidade espiritual. Porque quando o orgulho assume, Guilherme, a gente provoca a ira do Senhor. Olha o que diz o texto. Olha o orgulhoso. Pois dizem quem? A língua soberba e os lábios bajuradores, que Deus já vai cortar. Com a nossa língua prevalecer, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? É aquelas pessoas que querem viver de narrativa. Sabe qual é o perigo? Eu já ensinei e vou ensinar de novo. Sócrates disse que isso aqui é a verdade. Pegou? O que é a verdade? Isso aqui. Se você não sabe o que é a verdade, e você traz algo sobre ela, ele fala que é opinião. O que é opinião? Você está comentando sobre a verdade, mas não é o que? A verdade. E o caminho da opinião é perigoso, segundo Sócrates.
ele te conduz ao erro, porque não é o quê? A verdade. Quando você vai resolver um problema de relacionamento entre marido e mulher, de quem é a culpa? Do homem ou da mulher? Eu vou perguntar, é do homem ou da mulher? Do ponto de vista da mulher, quem é? E do ponto de vista do homem? Ele fala, sou eu mesmo. Porque cada ponto de vista é vista do que, gente? É vista do homem. Cada ponto de vista é vista de um... Eu ia falar do homem de novo. É vista de um ponto. Como assumir um controle confiando na arte da persuasão, esqueceram de construir um edifício. Esqueceram que construíram um edifício na mentira e os conduziram à queda. Marca bem. Você quer construir o seu edifício na areia? Na mentira? Quando crescer, vai cair. O melhor caminho é a verdade. Dói, faz feridas, mas você cresce de maneira o quê? Jesus falou, vai vir chuva, vai vir vento, os rios vão bater, e o que vai fazer com que sua casa permaneça em pé? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem vos fala? 20 anos servindo a Deus, não tem nada que me desabone de estar aqui em cima. 20 anos que eu tenho usado isso aqui como verdade, vou continuar usando, e se eu continuar nela, nem indo para a esquerda e nem para a direita, vou continuar crescendo, mal algum me pega, mal alguma. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Altura, profundidade, largura, comprimento, o porvir, o passado, anjo, criatura, demônio, nudez, espada. Não tem ninguém que vai colocar a mão naquele que Deus levantou. Mas eu acho que o pastor Renato vai me perseguir. Então vou te dar um conselho: quando o líder persegue alguém, o Saul utilizou do recurso para perseguir alguém que Deus tinha escolhido. O que aconteceu com o Saul? Ele morreu. Então eu tenho uma palavra de Deus: se você tem ministério, não tem pastor, sênior, presidente, não tem presidente da república, não tem prefeito, governador que impede quando Deus tem obra. Continua no trilho, Deus vai te honrar, é só isso. Eu passei os piores venenos dentro da igreja, mas eu não larguei. Sabe quem eu era no encontro com Deus? Eu era coordenador. Eu coordenei o encontro com Deus. Eu fui 72 vezes naquele encontro. Fui coordenador por muitos anos e coordenei, foi cabeça grande. Todos os pastores eu coordenei, fui coordenador. Mas do nada tomaram. Por quê? Porque eu quis implantar a regra. Me tiraram. Sabe o que me colocaram para ser depois? Líder de equipe. Não, líder de equipe não. Fiz parte de uma equipe e quem me liderou foi um diácono. E eu era pastor. E o que me colocou para ser liderado por um diácono foi o que disse que nunca ia aceitar isso, que estava errado. Mas ele fez. E o Renato, os caras ficavam doidos comigo. Por quê? Estava eu lá. O que é para fazer? Lavar o banheiro. Mais alguma coisa, líder? Caravado, cabeça erguida. Mas gerou todo um rebuliço. Saiu um, saiu outro, saiu outro. Você pode de novo coordenar o encontro com Deus. Mas eu aprendi. Estão me usando como peça de manobra. Eu vou ficar esse mês. Como não tem ninguém, mas no próximo já prepara o outro que eu não vou ficar. Porque aqui não é quanto você quer, não funciona assim. Eu aprendi a me valorizar. Se não me valoriza, eu vou aprender a me valorizar. O orgulho não pode assumir o controle, porque a gente provoca a ira do Senhor. Sabe o que aconteceu com o homem que foi orar? Gente, não entra com esse caminho. Ele entrou dentro do templo, Luiz Henrique, um publicano, cobrador de imposto. Exemplo de gente ruim é publicano. Mateus 18. Se ele não ouvir a igreja, deixa de lado, considera ele como um publicano, como uma meretriz. Exemplo do que é ruim, quem é? É o publicano. Mas o publicano foi no templo para orar. E quem foi? Diga comigo. Alguém separado.
é o fariseu. A palavra fariseu, separado. Dava dízimo das mínimas coisas. Fariseu. Chegou no templo, fariseu. Senhor. Aleluia. Estou aqui diante da tua presença, ó Pai. Tu sabes que eu sou fiel. Eu não sou como este publicano pecador que está colocando a água aí. Não sou. Sou melhor do que ele. Camiseta rosa por debaixo. Não, esse óculos aí é lá do Galela. Não. Eu sou melhor do que ele. Olha o meu terno que eu comprei lá na Destinel, lá na Bom Retiro. Eu oro, Senhor, toda quarta-feira pela manhã aqui. Só tem eu e Tiago. João ficou dormindo, Senhor. Só eu estou na oração sexta-feira. Eu sou o melhor pregador desta casa, o melhor pastor de Embu das Artes. Eu não sou como este. Cadê ele? Já levou a água. O publicano. Eu sou isso mesmo, Senhor. Eu não tenho coragem nem de olhar para cima. Eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim. Jesus perguntou: quem desses dois você acha que Deus ouviu? Quem? Aquele que se exalta, Deus humilha. Mas aquele que humilha a si mesmo, Deus exalta. Quando o orgulho assume o controle, você provoca a ira de Deus. O diabo perdeu o posto mais elevado no céu. Por quê? A soberba não exalta o homem, ela o distancia da graça. Caminhando para o nosso final. Quando a verdade é abandonada, diga comigo, perde-se o favor de Deus. Como assim, pastor? Eu vou te ensinar algo aqui. Deus não muda sua forma de agir. Deus não muda. Ainda que Deus tem várias formas, mas as formas deles continuam as mesmas. À luz do texto, sabe que... Porque quando você abandona a verdade, por que você perde o favor de Deus à luz do texto? Porque Deus só fica do lado da vítima. Por causa da opressão dos pobres e dos gemidos dos necessitados, o que Deus faz? Eu vou me levantar. Pega. Deus fica do lado da vítima. Quando Davi foi perseguido, Deus era com ele. Quando existe opressão, pessoas boas recebem o favor de Deus. Deus escolheu o lado da vítima que sofria perseguições e opressões. Presta atenção. Deus nunca vai ficar do lado da mentira. Se você estiver na verdade, Deus vai estar com você, ainda que você sofra. Você vai sofrer, tem momentos que você vai ter que sofrer porque você adotou uma verdade, mas no final, Deus vai te honrar. Agora, se você for a pessoa que causa o problema, Deus não vai ficar do seu lado. Deus não fica. É por isso que nós precisamos nos autoavaliar. Não avaliar. Ao invés de eu tirar o cisco do olho, o que eu tenho que tirar no meu? A trave do meu. Eu tenho que olhar a minha vida. Eu não posso me basear pelo comportamento dos outros. Eu não sou validado. Eu não ando porque você anda desse jeito. Eu ando porque a Bíblia diz. Porque eu gosto de chegar no horário. Porque eu estou prestando culto a Deus, mas o irmão chega atrasado. A minha vida não é baseada no irmão, é pela palavra. Eu vim prestar um culto a Deus. Porque quando eu peço para Ele, eu quero por inteiro a bênção. Eu não quero pensar pela metade. Então para Deus eu vou entregar o meu melhor. Mas eu não quero, o problema é seu. Você conhece o Neco? Não é comigo não. Deus fica do lado da vítima. E outra, diz o Senhor, porém salva aquele para quem eles assopram. Ou seja, vocês estão sendo caluniados, eu vou proteger quem foi caluniado, diz o Senhor. Se de fato você foi, se não foi, você não é vítima. Agora, se você é vítima, fique tranquilo, Deus vai te honrar. Pode passar, irmão, é mais fácil ser verdadeiro ou mentiroso?
Mais fácil ser verdadeiro ou mentiroso? Verdadeiro. Verdadeiro só tem uma versão. Mentiroso depende do momento. Ele contou várias. Eu estava cortando o cabelo, o cara chegou e falou assim: mano, você acredita, cara? Eu fui pra sacar um dinheiro no banco. Quando eu estava sacando, o cara encostou, apontou a pistola para mim. Falou: cala a boca. Cala a boca. Sai de mansinho. Você dá um grito, eu vou te derrubar aqui, irmão. Os caras me colocou dentro do porta-mala do carro, irmão. Os caras me levaram para um cativeiro, irmão. Falando que eu tinha dinheiro, que eu tinha que fazer pix, mano. Mano, e aquele cara, mano, os caras me bateu, mano. Fiquei 4 dias, você acredita? E eu falei: mano, misericórdia, tem gente ruim, né? E ele falou assim: não, essa aqui é a história que eu vou contar para minha esposa. Eu tava quase chorando, irmão. Você até acreditou também, né? Porque a mentira vai depender. Eu preciso encontrar uma narrativa aqui que vai me favorecer. Mas essa narrativa que você contou, ela vai te pegar lá na esquina. E o verdadeiro? Ele tem a mesma versão. Onde você estava? Estava ali. O que você está fazendo? Fazendo isso. Ah, não. O problema é se você não quiser acreditar. Mas é isso aqui. Não precisa ficar contando outra. Quem é verdadeiro, ele não precisa esconder o celular. Não precisa colocar senha no celular. Quem é verdadeiro não apaga a mensagem. Não apagar pra quê? Tá aí. Você acha que se você vai tomar banho, ela não vai dar uma olhada no seu celular? Você acha que não? Sua esposa não olha? E você acha que também você vai lá, o maridão não olha aqui? Vamos ver. Vou pegar aqui, vai ver. Mas a verdade, ela te sustenta, você não precisa contar nada. Porque às vezes você chega em casa e fala: que cheiro de mexerica? Eu não comi mexerica. Irmão, mexerica todo mundo sente o cheiro, irmão. Eu não comi mexerica, não. Essa boca cheia de chocolate. Que chocolate? Cheio de lambuzado de chocolate aqui. Sabe aquela pessoa que fuma? Irmão, você está fumando? Eu não. Irmão, quem fuma de longe, irmão, sim ou não? Vai perder o favor de Deus, porque Deus protege os caluniados. O José foi caluniado, não foi? O que ele foi? Foi para dentro de uma prisão. Dentro daquela prisão, muito forte. Porque a prisão, diga comigo, a prisão virou ponte providencial. O cara foi caluniado. E por causa da calúnia, ele foi preso. Porque foi lá que ele encontrou o copeiro, o contato com o faraó, conexão com o propósito. A mentira conseguiu prender José, mas não conseguiu prender o propósito de Deus. Eu vou falar de novo. A mentira conseguiu prender José, mas não conseguiu prender o propósito de Deus. A calúnia mudou o endereço de José, mas não alterou o destino dele. Foi caluniado, irmão. Eu quero liberar uma palavra. Eu quero liberar, essa época de chat GPT. Deixa eu primeiro liberar a palavra. Pai, levanta a mão, deixa eu liberar a palavra primeiro. Que toda calúnia vai cair por terra. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar à luz da palavra que está sendo pregada aqui hoje. Se foi calúnia, se foi coisa, vai cair por terra. E a verdade, ela vai sempre prevalecer, diz o Senhor. Deus fica do lado dos caluniados. O texto diz isso. Eu vou me levantar, diz o Senhor. Mas a gente tem que tomar cuidado nessa época de chat GPT. Um amigo do pai da Sueli fez um vídeo do pai da Sueli vendendo. Ele vende bebidas e tal lá na Paulista. Era parada gay, ele foi lá. Aí fizeram um vídeo dele no inteligência artificial, ele beijando um travesti. E eu falei: meu Deus, que seu pai, Sueli? Quem? Um dos melhores amigos dele, mas brincando, zoeira. Mamãe colocou nas redes sociais. Gente, hoje a inteligência artificial tem áudio que às vezes não é áudio seu. Hoje os ladrões estão te ligando, aí tem aqueles crentes, né? Dá um tapa nele, o inimigo dá um tapa nele. Aí o cara liga: alô, quem é? Fala, quem tá aí? Tá me ligando aqui, meu, enchendo o saco. Ele já pegou toda a sua voz. Tá dando golpe assim.
Quando os caras me ligam, tô assim, ó. Aqui, ó. Sabedoria. Que tem mais alguém que faz isso? Você também, mano. Deus me dá estratégia, irmão. Fala que estou cheio da graça. Aí eu não tenho nada, né? Mas não vai levar o que eu tenho. Quando eu não tinha. Quando os caras, ninguém tiver muito dinheiro, é que. Não, eu te mude. Aprendeu, gente? E eu termino hoje dizendo: a quinta consequência quando nós abandonamos a verdade. Diga comigo: perdemos o referencial. Quando a verdade é abandonada, perde-se. O que perde-se? O referencial. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis filhos do homem são exaltados. Sabe o que Davi está falando? Falou: Senhor, eu estou num contexto, está todo mundo me perseguindo, meu filho está querendo me matar, meu próprio filho se reuniu contra mim, tomou meu reino. Aqueles que estavam comigo me abandonaram, os que eu ajudei me abandonaram. Não tem um benigno, não tem um piedoso. Eu estou cercado por gente ruim. Salva-me, Senhor. Eles perderam o referencial. E quando você perde o referencial, você perde o padrão de medir. Como assim, pastor? Exemplo: nós não podemos falar que o mundo está piorando se eu não tiver um padrão de mundo perfeito. Como que você mede se você não tem padrão? Como eu posso falar que o mundo está ruim ou o mundo melhorou? Para o mundo melhorar, eu tenho que ter um padrão de mundo perfeito. Então dele eu sei o que piora e o que não piora. Eu tenho que ter a forma para eu fazer uma reforma ou deformar. Quem está comigo? Como eu posso melhorar como pessoa se eu não sei qual é o padrão ideal? O que é o comportamento ideal do ser humano? Como melhorar minha comunhão com Deus se eu não conheço o seu padrão de conduta? Referencial que tem o poder de nos proteger. Por quê? Quando você olha para dentro desse texto, o versos de número 7 diz assim, ó: Tu nos guardas, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Por que Deus vai guardar aquele homem que está orando? Porque ele não perdeu o referencial. Qual é o padrão dele de conduta? Ó o que vai te guardar aqui, ó. Isso aqui te guarda. Você não conseguiu entender? O que vai te guardar? Isso aqui te guarda. Ó, igreja de Laodiceia. Laodiceia não, Filadélfia. Diga comigo: guardando. Dá um tema de uma mensagem para você. Guardando o que nos protege. A pergunta é: o que eu devo guardar que me protege? Disse Deus para a igreja: você tem pouca força, mas você guarda a minha palavra. Como guardou a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Guarda o que você tem para que ninguém tome a sua. O que eles guardavam? Eles guardavam a palavra. E quem guarda a palavra te guarda. Quem guarda a palavra te guarda. Quem guarda a palavra te guarda. Ela nos protege. Eu não posso perder. Esse aqui é o meu referencial. Quando eu estou jogando bola, aí vem aquele filho do Nabucodonosor. Pá! O Smigol fala: dá uma, negão. Você está malhando, está pegando 40. Eu estou pegando 40 já no supino, hein? 40 cada lado, 20 cada lado. 40 é muito. 40 é o Lucas. Tá novo também, né, bebê? Eu já passei essa frase. Tá te esperando aqui, ó. O cara dá uma em mim aqui, a vontade de virar já dá outra. Mas se eu der, eu vou perder o respeito. Eu não vou ter mais moral para cobrar os meus. Quem, pastorzão? Você pode ensinar de Bíblia, mas de domínio próprio você não tem competência. Quem é o senhor? Você quebrou o nariz do cara, pastorzão? Quem está comigo? O que é seu referencial? Vou fazer? Eu não posso, irmão. Não pode, a Bíblia não deixa. Vou assistir um filme? Controle na mão aqui, ó. Começou cena já? O Smigol fala: não, burro, assiste aí. Não, aqui, ó. Eu não assisto filme de terror.
tenho medo. Não é que eu tenho medo. Porque eu acho que atrai muita coisa ruim. E os outros? Todo filme de terror tem o quê? Pendrive no USB. Upload, download. Mensagem subliminar, tá? Pendrive no USB. Pendrive no USB. Quando a gente perde o referencial, os valores vão se inverter. E eu vou encerrar aqui, ó. E hoje não é, diga comigo, não é mais mentira. Fake news. Fake news. Vou mostrar um fake news aqui, ó. Isaías, eu encerro. Pode se levantar. Isaías, coloca para mim 5 versos 20. Quando a gente perde o referencial, gente, a gente inverte os valores. Mas Deus diz: ai dos que ao mal chamam e ao bem, que fazem da escuridade o quê? E da luz. E fazem do amargo e do doce. No dia que você abandonar isso aqui, ó, quando a Bíblia não for mais seu referencial, primeiro, você já não crente, você não será mais. Jesus diz assim: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quando você perder o referencial da Bíblia, os relacionamentos vão se corromper. Você vai perder pessoas boas que Deus colocou ao seu lado. Você vai perder o favor de Deus. O problema não é praticar o mal, é começar a defendê-lo como se fosse virtude. Em uma sociedade em que mentiras e falsidades, o último slide foi para mim. Estão me ouvindo, meninas? O último slide. Uma sociedade em que mentiras e falsidades são normas éticas, as palavras puras de Deus redefinem o padrão e harmonizam perfeitamente com o seu. Em um mundo com toda essa bagunça, o salmista diz: as palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes mais. Um mundo de corrupção, um mundo de mentira, faltam homens leais, fiéis, mas Deus continua fiel com a sua palavra. Ele está dizendo: eu estou aqui, a minha palavra é pura, está cheio de mim. Seja o homem mentiroso, Deus sempre vai ser verdadeiro. Eu quero orar com você.